Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal anunciando a palavra de Deus com o presbítero Adilson Padilha, pela graça de Deus, da cidade de Indaial, Santa Catarina. É com muita alegria que nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico da palavra de Deus, as parábolas de Jesus. E nós vamos falar nesta oportunidade sobre a parábola do rico e Lázaro, que está registrado no Evangelho que escreveu Jesus Cristo, que escreveu Lucas, o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16, versículo 19, até o versículo de número 31. Nós vamos ler esta passagem, não vamos ler todos os versículos para nós ganharmos bastante tempo. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. No decorrer do estudo nós vamos então frisar alguns versículos bíblicos, que correspondem àquilo que nós vamos falar nesta oportunidade. Vamos ler então Lucas 16 e 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Até aqui, então, a palavra do Senhor Deus. Nós queremos primeiramente frisar aos queridos irmãos que este título aqui, parábola do rico e Lázaro, a palavra parábola não consta no original, e tem surgido muitas polêmicas a respeito desta questão. Então, a parábola do rico e Lázaro foi um erro dos editores da Bíblia, dos tradutores da Bíblia, que ao copiarem, colocaram a palavra parábola, mas não consta no original. Se você ler Almeida, Revista e Corrigida, você vai ver no título a parábola do rico e Lázaro. Mas se você ler a King James, você vai ver que já não consta a palavra parábola. Está escrito ali, a epígrafe, rico e Lázaro. Na NVI, na Nova Versão Internacional, também não consta a parábola do rico e Lázaro. Consta apenas o rico e o Lázaro. Se você ler também a antiga versão de Casidoro de Reina, de 1569, também não consta a parábola do rico e Lázaro, apenas o rico e o Lázaro. A Almeida Revista Atualizada, também a epígrafe está rico e Lázaro. Isso é um dos primeiros motivos que esta questão aqui, esta passagem, não constitui parábola. Por que isso é importante nós frisarmos? É importante porque algumas seitas se apropriam desta palavra parábola para dizer que é simplesmente uma parábola e não se deve levar em consideração o destino final dessas duas pessoas aqui, o rico, no caso, e o Lázaro. Muitos usam esse argumento para dizer que o inferno não existe, o lago de fogo não existe, tormento eterno não existe, mas Jesus ele falou que essa questão aqui, esta mensagem aqui,
foi uma mensagem verídica. O que aconteceu, por quê? Porque no versículo 19, o segundo ponto importante aqui, está escrito, ora, havia, o verbo haver. O verbo haver, que está empregado nesse versículo 19, denota, por sua vez, um fato real. O título parábola não consta no original, é um erro dos editores da Bíblia. Então, muito bem, meus queridos irmãos, a Bíblia em si não contém erros, mas os editores que traduziram, então traduziram com a palavra parábola, que não consta nos seus originais. Então, aqui é o verbo haver do versículo 19, mostra que é um fato verídico. A palavra Lázaro significa Deus é o meu socorro. Não quer dizer que todos os ricos vão para o inferno e que todos os mendigos, os pobres, vão para o céu, no caso aqui o seio de Abraão. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está mostrando uma pessoa bem rica, uma pessoa bem abastada, que não tem Deus no coração. É o caso desse rico. E o Lázaro, por ser pobre, não trazia benefício da salvação, mas trouxe benefício para Lázaro, sim, a sua vida com Deus. Era um cristão, era um crente que servia a Deus. Da mesma forma, se o rico aqui fosse crente também, e servindo a Deus, também tinha um lugar para ele ali no seio de Abraão. Mas não foi o que aconteceu. Eu quero mostrar para os irmãos aqui que no céu, ou seja, no inferno, aqui onde está o rico, aqui vai funcionar os 5 sentidos. Então, eu quero focar bem nesse ponto aqui, porque tem muitas aplicações maravilhosas desta parábola, mas eu quero me focar apenas nesta questão aqui dos 5 sentidos daqueles que, quando partem daqui desta terra, sem salvação, sem Jesus, não quis aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, visto que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que existe só um caminho, uma só verdade e uma só vida. E Jesus disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por Jesus é a salvação. Coisa esta que o rico rejeitou. E o Lázaro, o pobre aqui, ele então acatou a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aqui no versículo número 23, a Bíblia diz assim, ó: e no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui vimos então o primeiro sentido funcionando plenamente, aqui do rico, da pessoa que partiu sem Jesus. Ali já em tormentos, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos e viu. Então aqui está o primeiro sentido, a visão. Aqui no versículo 24, a Bíblia Sagrada vai nos dizer: e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Aqui está outro sentido funcionando ali no tormento, que é o paladar, porque estou atormentado nesta chama. Então, se ele diz que está atormentado na chama, é porque a chama estava pegando nele e estava funcionando o quê? O outro sentido, que é o tato. De certa forma, o fogo ali, o calor, atingiu então o outro sentido, chamado o olfato, né? Então temos aqui já 3 sentidos: a visão, o paladar, o tato e o olfato. 4 sentidos. Agora veja aqui a razão funcionando plenamente ali no Hades, ou no tormento, que diz assim: disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Aqui então, Abraão, ou seja, aqui o rico estava lembrando de tudo que aconteceu na terra. Ele lembrou de tudo que tinha feito. Aqui está então a razão plenamente, está ali então
trabalhando ali no Hades, né? No Hades, que nós entendemos então nesta passagem. Aqui no versículo de número então 29 e 30 diz assim: disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, meu pai. Aqui que acontece? O Abraão conversando com o rico. Então, se o rico ouviu Abraão, então o que acontece? Aqui então é o quinto sentido, a audição. Então todos os sentidos estão plenamente funcionando no Hades. Deixa eu explicar para os irmãos. Antes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todos iam para o mesmo lugar. Os justos, os injustos. Com uma diferença apenas. Tinha uma repartição ali entre o Hades e entre o seio de Abraão. Existia um abismo que separava os dois. Quem estava no Hades não podia ir para o seio de Abraão. Quem estava no seio de Abraão não poderia ir ao Hades. E havia essa repartição, esse compartimento ali. Quando Jesus ressuscitou, se nós lermos Efésios, capítulo 4, versículo 11, versículo 8 em diante, você vai ver que Jesus levou cativeiro e deu dons aos homens. Então Jesus levou todos aqueles santos, desde o Antigo Testamento, que estavam naquela repartição entre o Hades e o seio de Abraão, levou até o paraíso. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi até o terceiro céu, a morada do Altíssimo. Agora aqueles que morrem, ou que morreram, estão morrendo, depois, os justos, depois da ressurreição de Cristo, eles não vão mais para esse compartimento ali que era antes. Agora, biblicamente falando, eles vão até então o terceiro céu, conforme o capítulo 6, aqui de Apocalipse, versículo 9, a Bíblia diz que as almas daqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus estavam debaixo do trono de Deus, aguardando aqui a ressurreição dos seus corpos. Então entendemos assim, meus queridos irmãos, que aqui foi um fato verídico, que o inferno é real, que o céu é real, que o inferno é lugar de tormento, que o céu é lugar de gozo, de prazer, de contentamento. Se nós lermos aqui o versículo de número 22, o que nós vamos entender aqui? Que eu vou ler para os irmãos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Os dois morreram. Os dois foram para a sepultura. Mas a diferença está então na alma mais espírito, que foram então do justo, foi levado até o seio de Abraão, até o consolo, e do rico, a alma mais o espírito rico, e já estavam em tormentos. Aqui não é o tormento, o lago de fogo, o tormento eterno, não. Por quê? Porque haverá a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. A Bíblia diz que todos deverão comparecer ao trono do juízo. Depois do milênio, será ressuscitado os corpos dos ímpios que estão na sepultura. E a Bíblia vai dizer, num dos salmos, que o inferno é para baixo, o céu é para cima, para se escapar do inferno que fica para baixo. Ali onde estiver o seu corpo na sepultura, a sua alma em tormento, a alma e mais espíritos ímpios vão se unir aos seus corpos ali e vão ressuscitar com o corpo inglório, com o corpo sem glória, e vão comparecer ao tribunal, ao julgamento final, ao juízo do grande trono branco. Jesus estará julgando ali todas as pessoas que morreram sem Cristo, desde Adão até o final do milênio, conforme o capítulo 20 de Apocalipse. E todos vão ser julgados e condenados. O decreto, a prestação de contas terá um dia, vai acontecer um dia, e vão ser então lançados então aí sim, no lago de fogo e com enxofre. E ali
vão ser atormentados para todo sempre. Então, o lago de fogo hoje, nesse presente momento, está vazio. Quem vai inaugurar o lago de fogo? Vai ser a besta e vai ser o falso profeta. O anticristo e o falso profeta, eles vão inaugurar o lago de fogo. Aí depois, no julgamento das nações, os bodes vão também para lá. Depois Satanás com todos os demônios vão para lá. E os que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida vão ser então lançados no lago de fogo. E os justos, no arrebatamento da igreja, a Bíblia Sagrada vai nos dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 em diante, 1 Coríntios, capítulo 15. A Bíblia vai dizer que os mortos em Cristo, aleluia, vão ressuscitar e nós, se estivermos vivos nessa ocasião, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor e assim estaremos para todo sempre com eles, assim com todos. E a Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém, meus irmãos? Então o corpo do crente vai ser transformado, um corpo de glória, diferente do corpo do ímpio, que vai ser ressuscitado depois do milênio. Mas no arrebatamento da igreja, esse corpo será glorificado, não terá mais defeito nenhum. Quem é crente e está na cadeira de roda, vai se levantar, rabanchurabacala sérquia. No dia do arrebatamento terá um corpo perfeito. No dia do arrebatamento, o seu corpo, ali frágil, fraco, corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade. E o corpo que é corruptível vai se levantar com um corpo de glória, imortal, e nunca mais vai provar morte, nem dor, nem choro, nem lágrima, nem tipo de sofrimento haverá, nenhuma doença lá no céu. Mas o homem e a mulher, criança, adolescente, ancião, todos crentes que morreram em Cristo, os que ficarem vivos, vão morar para todo sempre com o Senhor Jesus, espírito, alma e corpo. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe os queridos. Se inscreva em meu canal, anunciando a palavra de Deus. Adilson, você vai lá e você se inscreve, toca no sininho e você vai receber todas as notificações. Então, quando a gente aqui apresentar um vídeo, vai chegar até você e você então vai ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Em nome do Senhor, eu quero orar com você neste momento. Soberano e eterno e amado Deus e Pai celestial, estamos na Tua presença, Senhor, neste momento tão maravilhoso, tão glorioso, Senhor. Muito obrigado por este momento, Pai. Continua abençoando Teus filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que vão ouvir, vão ver este vídeo, Senhor, que possam entender e compreender a Tua palavra, que o Senhor tem um céu preparado para aqueles que Te servem com fidelidade, que o Senhor tem um céu preparado para aqueles que renuncia o pecado, o mundo, a corrupção deste mundo e se agarra com o Senhor Jesus e não larga a sua cruz até o arrebatamento, até que a morte venha. Ele está firme, fiel, inabalável. Senhor, abençoa teu povo, abençoa minha família, minha casa, abençoa todos os obreiros, pastores, todos aqueles que fazem parte, Senhor, dos membros do corpo de Cristo, da igreja do Senhor na terra. Abençoa cada um. É o meu pedido e agradecimento neste momento, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Jesus.